Olá pessoal, vamos dar continuidade à leitura do livro da professora Lúcia Helena, agora um bônus, que são as crônicas que estão apenas na versão do Brasil, A Lógica e a Inteligência da Vida. Meu nome é Jussara Gontoff, sou voluntária e aluna de Nova Acrópole, uma escola de filosofia à maneira clássica, da qual a professora Lúcia Helena também faz parte, há 34 anos, ela que é filósofa, escritora, tem dado uma contribuição tão grande para a gente através dos seus escritos, peças de teatro, livros, através das suas palestras, diversas presenciais e também no YouTube. E nesse projeto eu estou lendo uma crônica por dia, já acabamos Observações Matinais, que é a versão portuguesa, e agora temos algumas poucas mais crônicas. Convido vocês a comprarem o livro, a lerem, refletirem, observarem sobretudo. A ideia do projeto é olhar um pouquinho esse olhar da professora, ler um pouco mais, refletir um pouco mais sobre aquelas coisas que aparentemente às vezes até parecem banais e que nos ensinam tanto e que muitas vezes passam desapercebida. Vamos lá então? Acho que eu me apresentei, né? Meu nome é Jussara Gontoff e estou muito feliz de estar fazendo esse trabalho aqui diário. Realmente está sendo muito bom para mim e estou feliz também com as mensagens que eu tenho recebido de vocês. Vamos lá, Dois Mundos. O escritor norte-americano Steven Pressfield comenta no livro A Guerra da Arte, 2002, que só devemos compartilhar experiências sagradas se elas tiverem alguma utilidade para o crescimento dos demais. Portanto, que assim seja. No passado, passei por um momento particularmente turbulento em que, enredada numa complexidade para a qual não achava saída, minha mente tentou negar a Deus. Foi a mais curiosa e legítima experiência de diálogo interno que já vivi. Algo em mim resistia como um rochedo que nem sequer sente aquilo que se bate contra ele. Era como se uma voz muito firme e segura me dissesse: "Ah, é? Deus não existe? E o que há dentro de você? E à sua volta? Talvez você não esteja segura sobre a própria existência ou sobre o seu propósito de vida. Sabe quem você é?" Cheguei à conclusão de que havia um fio tênue que separava o Deus que vivia dentro daquele Deus que vivia fora. Por sinal, eles são o mesmo. Apontei minhas dúvidas na direção correta e procurei entender a natureza e a função desse fio que me guiava. Então eu me ouvi, compreendi e constatei. O eu, ou seja, o endereço da minha consciência naquele preciso momento, não passava mesmo de uma fina linha carimbada pelas impressões que eu trouxera dos sentidos externos e povoada de sei e não sei, quero e não quero, gosto e não gosto, os quais, por falta de coisa melhor, faziam o papel da minha identidade. Constatação feita, medidas possíveis tomadas, passei a observar melhor o mundo à minha volta. Depois de percebê-lo e refletir um pouco sobre ele, encontrando ali os atributos de Deus, ousei imaginar se os dois mundos, dentro e fora, são da mesma natureza. Será que suas leis, ciclos e necessidades também são equivalentes? Percebi que há ventanias emocionais dentro de nós, assim como há do lado de fora. Porém, do lado de fora podemos nos proteger. Já no interior, deixamos os ventos arrastarem a nossa consciência violentamente de um lado para o outro. Há dias e noites em ambos os mundos. No exterior, quando há luz, trabalhamos e na escuridão, descansamos. Dentro de nós, a luz emanada da sabedoria, mas nossa consciência adormece diante dela e se ativa na escuridão da ignorância. Dentro de nós, a luz emana da sabedoria, mas nossa consciência adormece diante dela e se ativa na escuridão da ignorância. Enfim, embora também existam estações de plantio e de colheita, não somos capazes
de conquistar as sementes de pensamentos universais, os sentimentos elevados, a reflexão própria e o compromisso com a vida que nos dariam um bom plantio e a garantia de uma colheita de maturidade e síntese. Isso causa ansiedade e tristeza. Provocamos um verdadeiro acidente ecológico na natureza interior e ficamos surpresos quando ele se alastra pelo mundo afora. Esse nosso ponto atual de consciência prossegue ignorando a comunicação dos dois mundos e semeando de mãos cheias no mundo interior os desastres do futuro. Quando eles vierem, procurarão culpados, gritarão e esbravejarão, mais furacões, mais destruições. Felizes são aqueles que em silêncio, passo após passo, buscando o equilíbrio sobre esse fio, sabem onde pisam, quem são e a que ou a quem servem. Uau, né? Um texto bem claro falando sobre esse conflito que às vezes existe, que nos faz até questionar se Deus existe. E aí é tão importante a gente ver, né, que todas as pessoas passam por isso. E há que se saber lidar com esses momentos turbulentos que tem essa complexidade que muitas vezes a gente não acha saída, porque a mente da gente chega até a negar Deus, né? E aí aqui tem uma dica muito importante, que é primeiro observar esse diálogo interno, o ponto em que se está, e resistir de alguma maneira a esse diálogo que tenta nos levar, apesar de ter uma voz firme e segura, para um local que não é verdadeiro. E aí olha só, Deus não existe, e o que há dentro de você? Então precisamos ser bem fortes nesses momentos, que são momentos mais de sombra, para poder dirigir um pouco essa nossa mente e chegar a conclusões lógicas, porque o nosso emocional muitas vezes está perturbado. E aqui cheguei à conclusão que havia um fio tênue que separava o Deus que vivia dentro daquele que vivia fora. E aí, uma vez que você consegue colocar a sua mente, como está dizendo aqui, você aponta as suas dúvidas na direção correta e começa a procurar entender a natureza das coisas, o dentro e o fora, e vai se constatar o quê? Que quem está falando é esse eu pequeno, que ela coloca aqui entre aspas, que não tem essa consciência mais elevada e que vive de sensações, dos sentidos externos. Por isso ela diz aqui, sei e não sei, quero e não quero, gosto e não gosto, ou seja, não é a verdadeira identidade. Uma vez que se constata isso, se passa a observar melhor o mundo à volta, estou lendo literalmente aqui o que ela está dizendo, começa-se a percebê-lo e refletir um pouco sobre ele, sobre os atributos de Deus que a gente encontra em tudo e em todos, dentro de nós e fora de nós, porque é a mesma natureza, o que está dentro está fora, e se começa a observar. E aí ela fala sobre essas ventanias emocionais. Se fora a gente consegue se abrigar, como é que a gente se abriga dessas ventanias emocionais do lado de dentro? Ou seja, como é que a gente faz para não deixar a nossa consciência ser arrastada violentamente de um lado para o outro? Observando esse mundo interno, observando o mundo externo, buscando um pouco mais dessa luz que emana da sabedoria, né? Porque a nossa consciência, quando ela está nesses vendavais emocionais, ela está mais ligada à escuridão da ignorância. E aí ela diz aqui muito claramente, né? Cuidado, né? Porque o que estamos vivendo hoje, o que estamos semeando hoje, vai ser a raiz do nosso futuro. Então ela diz, um bom plantio e a garantia de uma colheita de maturidade e síntese é necessária quando a gente começa, apesar de existir tudo isso, né? A gente começa a perceber e conquistar essas sementes de pensamentos universais, sentimentos mais elevados. É preciso que se empenhemos para isso, refletir propriamente nós mesmos e se comprometer com a vida. Isso é a síntese, né? Você pega as coisas que estão acontecendo, antítese das coisas que você está vivendo também,
e faz a síntese, né? Você, através da sua própria verdade, você encontra isso dentro de você, porque é somente com esse ponto de consciência que nós vamos conseguir, né? Tá semeando de mãos cheias. Caso contrário, ela diz aqui claramente, né? Os desastres do futuro. Quando eles vierem, procurarão culpados, gritarão, esbravejarão mais furacões e mais destruições. E aí, finalmente, ela acaba com aqui mais uma dica. Felizes são aqueles que em silêncio, após passo a passo, é o famoso sem pressa, sem pausa, buscando o equilíbrio sobre esse fio tênue, né? Mundo interno, mundo externo, que comunica o Deus interno, Deus externo, sabem onde pisam, quem são, que é a verdadeira identidade, e a que, ao que, e a que ou a quem servem. Muito lindo isso, muito obrigada, professora. Beijos para vocês, pessoal, e até amanhã, se Deus quiser. Bye, bye.